O polêmico vídeo aqui do meu mano Ciência Todo Dia, com seus belos cabelos. Eu não sei que shampoo que ele usa, mas os cabelos dele são lindos, cara. Ciência Todo Dia, o paradoxo da tolerância explicado. E aí aqui, ó, ele coloca uma legenda que é: você acha que existem opiniões que não deveriam ser faladas? Polêmico, porém, uma boa discussão. Vamos ver? E ao invés de fazer uma introdução, eu quero jogar logo a pergunta que vai ser discutida aqui. Existem opiniões que são tão extremas que deveriam ser proibidas? Sim. Foi mal, Monark. Sim, tem opinião que é muito merda. Muito. Muito. Então, sim, tem opiniões que... Não dá. Pode... Vamos pro outro vídeo, né? Isso é fácil, né? Talvez você pense que Vamos lá. sim. Existem limites pro que é razoável expressar. Sociedade com tolerância ilimitada. Ela aceita e tolera todas as opiniões possíveis. Sim, eu disse todas as opiniões possíveis. Parem e pensem em uma opinião bem absurda. De preferência a coisa mais extrema que passa. Ó, uma que assim, eu não consigo imaginar esse Brasil aqui, tá? Esse aqui, pelo menos, e nenhum da nossa próxima geração, eu não consigo imaginar. Mas vamos lá. Pela sua cabeça. Pensou? Então não escreve nos comentários. Mas se você quiser se inscrever no canal, isso seria bem legal. Para continuar esse exemplo, eu vou imaginar que a opinião extrema é a de que quem toma café com açúcar merece ser preso. Ei! Tá bom. O meu tá sem. Isso é extremo. As pessoas deviam poder tomar café como quiserem, mesmo as que tomam errado porque colocam açúcar. Mas esse não é o ponto. O ponto aqui é que uma sociedade que tem tolerância ilimitada vai tolerar essa opinião. Mas não é muito difícil de brincar com esse exemplo para ver que a situação pode entortar de vez muito rápido. Vamos supor que, no início, poucas pessoas concordem que quem toma café com açúcar deveria ser preso. Mas com o tempo, essa opinião vai ganhando tração e entra até pro debate público. Em não muito tempo, começam a surgir vídeos na internet de pessoas sendo expulsas de cafeterias por outros clientes justamente por pedirem café com açúcar. E aí você, que ama colocar açúcar no café porque a vida já é amarga o suficiente, começa a esconder sua preferência. Você se sente mal de falar isso em público porque não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas. No fim, você esconde completamente o que pensa e prefere por pura pressão social. É óbvio que esse é só um exemplo bobo, porque se eu colocasse opiniões extremas de verdade aqui, esse vídeo não duraria um dia no ar. Mas ele ajuda a ilustrar como uma sociedade com tolerância ilimitada... Mas pera. Ele tá falando como se esse debate do café não fosse polêmico e extremo. Açúcar no café é o caralho. Não aceito essa opinião mesmo. Ditador mesmo. Calma aí, Trump. Nem tanto. Mas ditador. Colocou açúcar no café? É papo, meu irmão, de porra. Não porra mesmo, mas... Porra é essa? Que porra de açúcar no café, pô? acaba ficando... Quando você vai tomar café, você quer tomar café ou você quer comer açúcar? Mas é que açúcar é... Não dá, amigo. Não tem condição. O café ele tem algumas funções e o café ele tem um sabor. Ele tem um sabor. Isso é um fato. É que nem aquele cara, levando pro lado da carne, que compra uma picanha. Aí a picanha, toda a carne, gente, tem um sabor único. Todas elas, tá? As carnes não têm o mesmo. Tô falando, se você não colocar tempero nenhum e comer um pedacinho de cada carne, você vai ver que cada uma tem um sabor diferente. Umas um pouco mais forte, umas um pouco mais fraco, certo? Com texturas diferentes e tal. Aí vem aquele cara que gosta de botar só o sal. Maravilha. Sal na carne. Você quer pôr um sal grosso? Não recomendo mais, porque hoje em dia é aquele sal mais de parrilho, sal com a granulometria mais fina. Certo? Só que por outro lado tem aquele cara que gosta de fritar um bifão, meter sazon. Esse cara não gosta de carne. Ele não quer sentir o sabor da carne, ele quer sentir tempero. Ele come tempero. Tempero com química, com um monte de porcaria industrializada. Então, tá vendo? Já fiquei puto. Café é pra tomar café, porra. Café é café. Você quer tomar café? Você toma café. Você quer tomar açúcar? Põe água, açúcar dentro e toma. Ah, minha vida é amarga. Vai continuar se você meter o açúcar no teu café. Não vai mudar nada.
Tô puto, mano. E nem é o cerne da discussão. Exposta a opiniões intolerantes, que, por sua vez, acabam suprimindo outras opiniões. Então, olha lá o Charles, olha lá. Café sem açúcar é uma merda. O cara gigante, com o braço 40 centímetros, falando a porra dessa. Se eu sou o dono da sua academia, ô Charles, você não passa da porta, cara. Simples, certo? Nós devemos parar de tolerar quem é intolerante. Voltando para o nosso exemplo, talvez a nossa salvação fosse multar ou prender quem expressasse opinião de que pessoas que tomam café com açúcar merecem ser presas. Quem sabe a saída seja termos pelo menos um pouco de intolerância com os intolerantes para garantir que pessoas que tomam café com açúcar sejam deixadas em paz, mesmo estando erradas. Aí não dá mais, você vai falar isso pra você ser multado. Não, mas eu não falei que Não, eu não falei que elas têm que ser presas, eu falei que elas estão erradas só. Mas não, isso não faz sentido. E aqui eu preciso pedir desculpas por esse exemplo ser bobo. Mas troquem a opinião extrema por qualquer outra que vocês ouviram ultimamente, ele ainda vai valer. Se você achou que me remover de apresentador foi uma atitude extrema, bom, é por isso que o paradoxo da tolerância é um paradoxo. Se a solução pro paradoxo da tolerância fosse simplesmente ser... Mas eu entendi o vídeo aqui. Ele tá construindo uma parada muito legal. Vamos ver. Pra onde vai? Popper teria pensado nisso. Tanto a tolerância quanto a intolerância podem sair do controle e acabarem criando uma sociedade menos livre. Ou, como diria o Popper, menos aberta. O grande argumento de Popper é que a sociedade maximamente livre se encontra em algum meio termo entre a intolerância extrema e a tolerância extrema, com os dois extremos gerando uma sociedade que não é a ideal. Mas responder onde está o grau perfeito ou limite de tolerância não é fácil. E para fazer isso, nós precisamos responder 3 perguntas difíceis e perigosas, que são: como decidimos quais ideias passaram dos limites? Como nós podemos punir ou restringir essas ideias? E quem é que pode executar essas punições? Essas perguntas não são hipotéticas. Em algum momento, todos os países e sociedades do mundo precisaram ou vão precisar responder essas perguntas na prática. Por exemplo, geralmente quem decide quais ideias passaram dos limites e como devemos puni-las são os corpos legislativos dos países, que podem fazer leis limitando formas de expressão, que vão desde ser mandante de um assassinato até proibir de gritar fogo em uma sala de cinema cheia. E quem executa essas punições, na maioria das vezes, é o poder judiciário, que é o responsável por lidar E aí é que é foda, né? Dependendo de quem são as figuras é que é foda. Porque assim, cara, até aqui, vamos lá. E é muito legal esse pensamento que ele tá construindo aqui, porque é algo do nosso cotidiano, cara. É algo que a gente tá vivendo. Isso aqui que a gente tá vendo no vídeo dele, é algo que a gente tá vivendo e a gente vai viver pelos próximos anos, né? Primeiro, sempre vai cair no judiciário. E sempre vai ter pessoas contra esse judiciário, de alguma maneira. Segundo, quem que é o filho da mãe no mundo hoje que pode discernir, que vai discernir de forma correta, sem ninguém discordar o que é certo e o que é errado? Não é? Então a preocupação ela sempre vai além do só, esse cara tem que parar de falar porque ele tá falando muita merda. Então assim, no início do vídeo eu já falei, existem opiniões que elas não podem ser ditas, porque são barbaridades, são coisas que vão fazer com que aquele filho da puta que tá velado ali, ele se sinta no direito de se soltar. Só que quando eu falo isso, veja, vamos abrir as nossas mentes, tá? Porque todas as vezes que eu dou uma argumentação aqui, eu já penso na argumentação seguinte, que é contrária à minha. É assim que se forma um bom debatedor, apesar de eu nunca ter debatido. Não sei, até hoje eu não sei se eu sou um bom debatedor. Mas eu sempre vejo um comentário em cima do meu e eu tento ou aprender para não repetir o comentário errado que eu fiz, ou eu tento aprender com aquilo e não repetir mais o que eu fiz porque eu entendi que aquele argumento que aquela outra pessoa me deu é irrefutável. E se eu continuar com essa linha de raciocínio, eu facilmente serei refutado. Então esse é um modus operandi que a gente pode botar em prática para entender que ao mesmo tempo que eu acho que, por exemplo, algumas pessoas não podem dar algumas opiniões porque elas são muito, muito extremas, ou seja, vai ferir um grupo de pessoas, ou então, e eu já cometi alguns erros como esse, não tenho o menor problema, não tenho problema de falar isso. Quando eu erro, quando eu acerto, eu erro, tá certo. Não foi nada extremo, pesado, meu Deus, o mundo acabou. Mas já deu opiniões que talvez se eu tivesse pensado antes, eu não teria dado. Só que ao mesmo tempo, eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, não, eu tenho que tirar esse cara aqui da mídia, porque esse cara é um perigo. Porque, de fato, ele vai acender o pensamento de uns idiotas velados ali.
Por outro lado, tem umas pessoas que pensam, mas eu quero ouvir esse idiota falar pra eu saber que ele é um idiota. Eu já ouvi muito esse argumento, né? Então, esse cara, ele é um racistão de merda, filho da puta, que tem que ir pra casa do... Tem que... Tá, mas se ele não tiver a oportunidade de ser, eu não vou saber que ele é, ele vai estar introduzido na nossa sociedade, convivendo com a gente como se fosse um ser humano. Certo? Então essa discussão é que ela sempre vai estar em voga. Ela sempre vai estar aqui com a gente. Porque enquanto a gente não tem a dimensão de quem é quem, fica difícil julgar. E tem umas pessoas que não estão interessadas no debate. Elas só querem julgar, elas querem se sentir superior e cancelar. Mas tem outras também que querem afastar essas pessoas. E essa discussão ela sempre vai ficar canalizada, focada em algo que, no final das contas, não tem como você bater o martelo. Porque você sempre vai estar ferindo o direito de alguém. Seja o daquele cara que queira a liberdade, seja o daquele cara que queira a preservação. Então, é difícil, porque eu falei aqui, é uma das camadas de tudo. O que ele tá falando aqui é muito mais complexo, mas eu tô citando uma camada só. É difícil, cara. Não tem um cara hoje que possa definir o que é certo e o que é errado. Porque esse cara... E aí? Quem que é esse cara? Tá, esse cara definiu o que é errado. Claro, a não sei que sejam coisas de senso comum, né? Mas... Esse cara definiu o que é certo e o que é errado. Um cara aleatório da internet, um grupo de pessoas. Tá, mas eu não conheço esse grupo de pessoas. Quais são os seus valores? Quem são? Por que eu devo seguir? Por que o que ele tá falando é certo? Eu não sei qual que é a caminhada, eu não sei o que é, né? Aí sempre acaba no judiciário, sempre acaba com pessoas da lei, sempre acaba com pessoas, sei lá, sempre vai acabar em Brasília, né? Aí fudeu, né? Porque aí também quem que... É difícil, mano. Difícil. Vamos lá. Com quem viola as leis. Tanto é que boa parte das discussões sobre o paradoxo da tolerância acabam usando política institucional como grande exemplo. Mas hoje, nós vamos fazer diferente. Vamos. Antes de eu continuar, eu preciso fazer um apelo pro seu lado sonolento que gosta de dormir. Se Eu você gosto. é como eu e ama uma boa noite de sono, Eu gosto. investir Mas não durmo bem não, viu? O problema é que trocar de colchão sempre dá aquela ansiedade e dor de cabeça. Pô, eu tenho um colchão pica, meu mano. Como é que é o nome dele, hein? Eu gosto muito dos cabelos dele. Se você olhar bem pra ele e você deixar o cabelo, ele fica parecendo o Leon, mano. Um belo rapaz do Ciência. Primeiro porque se você mora num apartamento, você tem que subir um trambolho enorme pela escada, aí você tem que virar nos Pedro corredores, Loss. aí tem que enfiar no Pedro elevador Loss. e passar. Mas com Ema, isso Ema. mudou. Os colchões Ema vêm dentro dessa caixa Ema. aqui. Você só abre, desenrola numa superfície plana, espera 4 horinhas e pronto. Tá liberado pra ter as melhores noites de sono da sua vida. E levando em conta Pedro, que você Pedro. passa um terço da sua vida dormindo... Cabelos isso é bem bonitos, né, importante. velho? E não é só a praticidade. O Ema original tem bloqueio de movimento, capa removível lavável Belos e cabelos. suporte ergonômico. Eu confesso. E durante a Black Week da Ema, os descontos chegam até 65%. E usando o meu cupom, você ainda ganha use o cupom 10% dele. Extra. E se você não Ema, curte o Ema, convênio, Ema. tudo bem. De volta ao vídeo. E De também eu vou volta. dar alguns exemplos Cada um que com você seus pode problemas, literalmente mas aplicar em casa. vejam lá o E pra bagulho inteiro. isso, eu preciso começar explicando o que é cosmovisão. Todos nós nascemos dentro de uma cosmovisão. É através dela que nós interpretamos a realidade ao nosso redor e damos sentido às coisas que experienciamos. Mas aqui eu preciso fazer uma distinção importante. Cosmovisão não é sinônimo de cultura, mesmo que uma possa influenciar a outra. A cultura é a que dita hábitos e costumes específicos. O que comemos, como nos vestimos ou por que celebramos certas datas faz parte da cultura na qual nós estamos inseridos. A cosmovisão nos dá o valor que nós atribuímos às coisas. Por exemplo, dependendo da cosmovisão, o casamento pode ser visto como uma união sagrada ou como um contrato social. O carnaval, que é uma parte importante da cultura brasileira, pode ser visto como uma excelente oportunidade de ir em uma festa em uma cosmovisão ou como um bom feriado para descansar em outra. Mas será que também não existe... Qual seria o nome da visão que, por exemplo, no caso do casamento? Qual seria o nome da visão que enxerga o casamento? Ele dá duas opções aqui, ó. Vamos voltar lá. Como algo sagrado, né? Ou seja, o casamento, né? O matrimônio é algo sagrado, mas também é um contrato. E o cara que enxerga os dois, né? Tudo bem, é algo sagrado e tal, mas não deixa de ser um contrato, né? Fato. Assinou. Tá lá. Terminou. Um pouquinho pra você e tudo pra tua mulher. É verdade, é ou não é?
É verdade. social. O carnaval, Amigo! que é uma parte Bora. importante da cultura brasileira, pode ser visto como Fala, uma excelente Vitini. oportunidade de ir em uma festa em uma cosmovisão ou como um bom feriado para descansar em outra. A cosmovisão é mais sobre como você percebe e avalia o mundo ao seu redor do que exatamente sobre o que você faz nele. De certa forma, a cosmovisão funciona como se fossem óculos com os quais você enxerga o mundo. Imagine que cada um desses representa diferentes cosmovisões. Qual delas representa melhor como eu penso sobre o mundo? Um terremoto! Essa é uma ótima oportunidade para experimentar os óculos. Esse terremoto tem uma razão física e geológica. Eu achei que ia ser uma promo. Falei, caralho, 2 promos no vídeo, mas essa daqui ia ser genial, vai. Se ele começa a falar, Ray-Ban, esse daqui é a melhor visão que você pode ter do mercado. Use agora, imediatamente, o Ray-Ban. Ia ser gênio. Ele aconteceu porque placas tectônicas se moveram. Esse terremoto foi uma mensagem para nós darmos mais valor à vida. E a prova disso é que os óculos ficaram no mesmo lugar. Nenhum nem outro. Isso foi só a câmera se mexendo. No livro Os Tipos de Concepção de Mundo e a Sua Formação nos Sistemas Metafísicos, o filósofo Wilhelm Dilthey argumenta que nós nascemos em uma cosmovisão e a nossa forma de pensar é profundamente moldada por ela. Somos, em grande parte, produtos do contexto histórico-temporal em que estamos inseridos. Por exemplo, alguém que viveu na Idade Média em um feudo teria uma visão muito diferente sobre coisas como a vida, a arte e a morte, se comparado com alguém que nasceu e mora em uma grande cidade como São Paulo. O espírito do tempo no qual nascemos define os nossos horizontes de pensamento. Ou seja, um homem medieval europeu não teve à sua disposição os avanços científicos, as mudanças do globo, as grandes guerras e o mundo tecnológico de hoje. Mas isso não quer dizer que a sua cosmovisão tenha menos valor. Ela faz parte daquele contexto e pode até sobreviver ao tempo. Além disso, nós podemos mudar de cosmovisão ao longo da vida. Podemos adotar novos valores, novas crenças e até mudar as nossas respostas para as grandes questões, como, por exemplo, o mistério da morte. Como que o Flamengo conseguiu tomar aquele gol em 5 minutos de jogo? É possível, por exemplo, que alguém... De quando é esse vídeo? Caralho, tudo que eu menos achava era que o nosso Leon, da ciência, fosse Flamengo. Alguém que antes acreditava em uma vida após a morte passe a negar essa possibilidade ou vice-versa. Tá. Então, aí tem um ponto aqui que ele falou que eu acho muito interessante que a gente converse, né? Ele cita aqui a visão, por exemplo, de um homem, sei lá, vamos colocar um homem dos anos tralalá comparado a um homem da modernidade, né? E as suas visões. Um vai ter uma visão limitada pelo tempo geracional. Pelo bagulho geracional, não tem como. Você viveu numa época onde você não tinha tantas informações, né? Se você pegar um homem de 1900 e tralalá e colocar com um homem de 2025, você vai ter a sua limitação geracional, mas não necessariamente o que aquele cara tem como visão de mundo, ela vai se perder, porque algumas coisas se mantêm. Então eu entendi o que ele disse aqui, mas tem um outro ponto também, cara, que é louco a gente pensar, que acho que foge um pouco da discussão, que é, vocês já pararam pra imaginar a quantidade de coisas que a gente tá vivendo hoje que a gente não tá preparado pra viver? Por exemplo, se você pegar o seu pai, não precisa ir muito longe não, se você pegar o seu pai, que deve ter hoje aí 60 anos, o pai de vocês, 50, 70, vocês têm noção que o que vocês veem nos stories por dia, talvez o seu pai não tenha visto de pessoas na vida? Isso é doido, não é? Vocês têm noção que quando vocês, hoje, né, abrem o iFood e o que vocês já comeram no iFood pra pedir, talvez nem o seu pai e nem o seu avô tenha tido de experiências gastronômicas na vida? Na vida. O que você pode ter em segundos. Eu não sei se o nosso cérebro está preparado para ter tanta experiência de imediato assim. Eu não sei se o nosso cérebro está preparado para viver o que a gente está vivendo agora. É por isso que a gente está vendo um monte de gente fodida, o que leva à discussão do vídeo. Opiniões merdas. Eu acho que hoje a gente tem tanta informação que a galera tá maluca, pô. A cabeça das pessoas estão derretendo por política. Aí política eu até entendo, porque nosso país é uma desgraça mesmo. Mas... É muita informação, cara. É muita coisa entrando lá ele. É muita coisa chegando. Você pega o teu celular, ó, você vai arrastando pra cima, vai vendo tanta cara nova, tanta experiência diferente. É gente rica, é gente bilionária, é gente pobre, é gente feia, é gente bonita. Nosso cérebro não tá preparado pra tanta coisa assim, cara. Isso é muito louco, né?
Isso é muito louco. Isso vai também de encontro com o que ele falou agora, que as visões, né? Se você pegar homens de uma época diferente da nossa, é claro que eles vão ter as visões deles. Algumas visões elas vão se manter, como são as visões mais progressistas, como são as visões mais conservadoras, isso vai se manter. Mas essa limitação geracional que a gente vive hoje é um bagulho absurdo de se pensar, né? Talvez essa também era da informação que a gente vive, que outrora os nossos antepassados não viveram, faz também com que a gente tenha muita opinião merda que não é pra se dar, né? Enfim, vamos lá. Vocês entenderam o que eu disse, né? Pra não ficar parecendo que é aleatório no vídeo. Mas enfim, vamos ouvir aqui. Bem bonito. Mas o que isso tem a ver com o paradoxo da tolerância? O conceito de cosmovisão nos dá uma forma mais precisa de apresentar o paradoxo da tolerância, que na verdade é na forma de uma pergunta. Existem cosmovisões que não podem ser toleradas? Isso é, existem formas de ver o mundo que são fundamentalmente incompatíveis com uma sociedade tolerante e que por isso precisam ser desprezadas mesmo por uma sociedade que quer ser inclusiva? Popper sugere que a tolerância não pode ser um caminho sem fim. Precisa existir um limite em que a intolerância seja enfrentada. Mas isso é uma resposta muito curta para uma pergunta bem complicada, porque a pergunta que segue é: se nós não podemos tolerar cosmovisões intolerantes, então como classificamos quais delas são inaceitáveis? Ou, em outras palavras, qual que é a linha da intolerância? Porque sim, em exemplos diretos, é fácil de decidir quando alguém cruzou a linha. Que pena que esse terremoto não quebrou esses outros óculos. Não, isso aqui tá quebrado. Esse era um exemplo direto. É fácil de ver que a linha da intolerância foi cruzada, mas no mundo real, as ideias muitas vezes não são expressadas de formas tão diretas e óbvias. Às vezes, pessoas verdadeiramente intolerantes se escondem por trás do eufemismo. Outras vezes, pessoas são intolerantes por razões não maliciosas, simplesmente por terem uma cosmovisão que contrasta demais com o mundo em que elas habitam, o suficiente para essas pessoas sentirem que certas mudanças não podem ser toleradas. Ou ainda, nós podemos ter opiniões que, a princípio, são mais moderadas, mas que podem servir como um ponto de entrada para visões intolerantes. E eu sei que esse tempo todo você provavelmente deve estar pensando em política. E é justo. Perfeito. Esse é um exemplo que se aplica à política. Mas ao invés de ir direto para um exemplo... Porque, bom, gente, quem quiser ver o vídeo sem parada, vai lá ver, né? Por que eu tô parando? Quando ele conclui algumas falas, a gente vai introduzindo a nossa burrice no meio, né? Mas, de qualquer forma, a pergunta que eu faço pra vocês do chat, né, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, é: há um grupo hoje de pessoas tolerantes? Porque assim, eu vejo que no vídeo ele ainda dá a opção de pessoas que são tolerantes. Em 2026, que é o que a gente está vivendo hoje, há pessoas tolerantes a qualquer tipo de ideia contrária? Porque não é o que eu vejo. E veja, eu não tô citando o cara que dá opinião merda e é extremista pra caralho. A qualquer uma. A gente vive a era de pessoas que estão em suas casas e que podem montar personagens, se passar por pessoas inteligentes, mesmo sendo burríssimas, mesmo sem terem terminado a escola. E assim formam grupos de pessoas que atacam outras pessoas. Sejam de direita, de esquerda, seja lá como for, tá? Como ele falou, sempre vai terminar em política, porque hoje o Brasil é esse circo de Corinthians e Palmeiras. Porém, todavia, entretanto, existe hoje um grupo de tolerância. Se eu chegar aqui e opinar que não gostei de um jogo de videogame, as pessoas vão ser tolerantes? Se eu chegar aqui e dizer que sou fã do Lula, teremos um grupo de pessoas tolerantes? Ou teremos um grupo de pessoas que estão alinhadas comigo e que estão de fato concordando com aquilo porque lhe é conveniente e não de fato também ser tolerante? Se eu falar aqui que sou fã do Bolsonaro e queria que as pessoas vão... Vocês estão entendendo? Nada hoje é tolerância. Tudo precisa se discordar. A internet é isso. As redes sociais trouxeram isso. Então, por isso que eu levo muito a discussão desse vídeo também para o mundo que a gente vive hoje. Porque hoje está muito intensificado. Hoje, mesmo que o cara goste de você, ele precisa discordar de você. Porque ele tem que mostrar que ele é capaz de discutir, que ele é capaz, que ele tem conhecimentos. Ninguém vai, sabe, existe um grupo de tolerância? Não existe, mas isso aqui é só mais uma aba de discussão que eu trago pro vídeo, que na verdade ele tá seguindo outro caminho. Então é óbvio que eu tô destoando um pouco do cerne. O cerne aqui é sobre opiniões, é sobre, qual é o limite da parada em que a gente tem que de fato blocar um cara ou não pelas opiniões que ele dá. Mas são discussões que a gente vai levando, né? A gente vai abrindo essa árvore
essas árvores laterais e paralelas do cerne da questão. Quando a gente vai discutir um tema como esse, não tem como. Por isso que ele diz que é complexo, né? A gente vai indo para vários caminhos diferentes. Mas é difícil, porque a gente vive num mundo que é intolerante 100%. Não existe nada que você vai falar que as pessoas... Ah, beleza. Não tem. Tudo tem que discutir. Tudo é discordar, tudo é... Ou você é azul ou você é amarelo. Se você não é Lula, você é Bolsonaro. Não existe você não ser porra nenhuma. Se você não é PlayStation, você é Xbox. Não existe você ser porra nenhuma. É assim, pô. Né? Então, a geração que a gente vive também contribui com opiniões merdas e vai piorar. Exemplo macro e que envolve diversas variáveis complicadas. Então, tudo é ego? Hoje, olha, eu não posso dizer que tudo, mas grande parte é. Grande parte é. Porque às vezes o cara ele fica se sentindo inferior justamente pelo que eu falei. Ele vai arrastando pra cima. Ele vai se sentindo merda porque ele vê o amigo desfilando com uma Mercedes, aí ele vê um cara desconhecido desfilando com uma Ferrari, ele vê o... Aí fica nessa. Então esse cara ele precisa começar a se provar, porque ele começa a se sentir pra trás. E aí ele vai formando uma parada na cabeça dele que ele precisa se mostrar pro mundo. Então eu preciso discordar de tudo, eu preciso entrar pra um grupo, eu preciso ser visto, eu preciso também mostrar pro mundo que eu sou capaz. E começa a porra. A rede social, a internet forma na gente, na nossa cabeça, que a gente precisa estar o tempo todo em constância, trazendo informações sobre nós, de que nós entendemos também, que nós estamos inseridos, que eu tenho uma capacidade intelectual absurda sobre política, sobre games, sobre futebol, que eu tenho uma visão absurda e sou muito evoluído em várias questões. A internet faz isso com as pessoas, cara. Isso é um fato. Isso é um fato. Por que nós não tentamos... E aí, novamente, voltando pro vídeo, contribui com opiniões merdas também. olhar para um exemplo mais perto de casa. Você já parou ou diminuiu o convívio com um amigo ou um familiar pelo que eles falam ou pensam? Se sim, isso foi você exercendo na prática sua resposta para o paradoxo da tolerância. Mas você acha que essa pessoa da qual você se afastou se considera intolerante? Provavelmente não. Eles devem se achar os certos da história e acreditam que você é chato por ter se afastado. A realidade é que a maior parte das pessoas acha que é uma pessoa normal e perfeitamente razoável dentro da sua própria cosmovisão. Todo mundo acha que tem uma boa razão para acreditar no que acredita. Quase ninguém acha que é um vilão ou uma pessoa ruim. Mas se as pessoas não pudessem tomar escolhas intolerantes que às vezes machucam outras pessoas, a história do mundo seria bem diferente. A realidade é que muitas vezes pensamos que restrições de liberdade só existem quando impostas de cima para baixo, como por um governo autoritário. E sim, isso acontece e é um problema. Mas essa não é a única forma de restringir liberdades e de impor cosmovisões. Existe uma forma mais sutil disso que surge não através de uma imposição estrutural, mas sim através de uma imposição social. Isso é algo que qualquer pessoa que já conviveu com familiares ou colegas de trabalho com cosmovisões completamente diferentes sentiu um pouco. Talvez, quando cercados por essas pessoas muito diferentes, você sentiu que não podia expressar suas verdadeiras ideias e tinha que se limitar para manter a paz ou evitar ser excluído do grupo. Ou quem sabe você mesmo tenha sido excluído de um grupo por ter opiniões diferentes demais. E isso é um microcosmo do paradoxo da tolerância. E sim... Eu tenho certeza que vocês viram isso aqui, escutaram isso aqui e falaram, caralho. Eu. Ai, caralho. Esses exemplos são menos dramáticos do que um governo autoritário censurando notícias, mas são em momentos como esse que você pode exercitar sua resposta ao paradoxo da tolerância. A boa notícia é que o debate sobre tolerância evoluiu muito desde que Popper o propôs. Existem pesquisas científicas tentando estudar melhor o conceito de tolerância, e um dos pontos centrais do debate é o que exatamente nós queremos dizer quando chamamos alguma coisa de tolerância. Na definição mais simples, tolerância é o oposto de intolerância. Quando você tolera algo, você permite que aquele algo esteja ao seu lado na sociedade. Quando você é intolerante, você é incapaz de coexistir com as coisas que não tolera. Mas essa não é uma definição boa o suficiente para estudar e analisar nossa sociedade. Uma pesquisa realizada em 2019 apontou que modelos sociológicos que usam essa definição simples de tolerância são incapazes de modelar a intolerância na prática. O estudo realizou uma pesquisa com um número grande de pessoas. E aí, estudando a resposta de só uma pequena parcela dos participantes, tentou prever o grau de tolerância do resto deles. O principal resultado foi que pensar em tolerância só como o oposto direto de intolerância não gera boas previsões. O estudo então propôs um modelo mais robusto, em que tolerância é dividida em 3 qualidades: respeito, aceitação e apreciação.
E o grau de tolerância de indivíduos e comunidades é melhor explicado por esse modelo de 3 graus de tolerância. Por exemplo, indivíduos podem respeitar uma cultura diferente, mas não aceitar que essa cultura exista próxima deles. Ou eles podem aceitar que essa cultura coexista próxima a eles, mas evitar contato com ela. Ou eles podem apreciar o fato de viverem próximos de culturas diferentes. Usando esse modelo, eles tentaram avaliar o quão dispostas as pessoas estavam a respeitar, aceitar e apreciar diferenças. Uma das conclusões mais importantes do estudo é que dos 3 tipos de tolerância, apenas a apreciação por outras culturas e outros grupos acaba levando a reduções significativas de preconceitos e intolerância. Ou seja, respeito e aceitação são o ponto de partida para superar as diferenças, mas só fazemos isso de fato quando nós aprendemos a valorizar pessoas que são diferentes de nós. Mas claro, esse é só um estudo recente, e o próprio estudo pede cuidado ao generalizar as conclusões do modelo. Um outro estudo de 2013 tentou criar uma sociedade modelo em computador com dinâmicas sociais de tolerância e intolerância usando teoria dos jogos. E sim, os resultados desse estudo não podem ser diretamente traduzidos para o mundo real, mas o estudo também chegou em resultados que favorecem uma ideia similar sobre a apreciação de outras culturas como a melhor cura para preconceitos. Essa é a chamada hipótese do contato intergrupal, que sugere que indivíduos deixam seus preconceitos de lado só após contatos positivos com o grupo que eles tinham preconceito. Mas parem e pensem no que isso quer dizer. É muito mais fácil ser intolerante de longe. E isso até faz certo sentido. Humanos têm mais semelhanças entre si do que diferenças, mesmo que sejam essas diferenças que normalmente se destaquem na sociedade. Para finalizar, é realmente desafiador encontrar uma maneira de garantir que a diversidade de cosmovisões possa coexistir sem que a intolerância de uns impeça a liberdade de outros. Eu não tenho essa resposta. E talvez ninguém tenha, nem mesmo o Popper. Só que me preocupa um pouco que quando eu vejo o paradoxo da tolerância sendo discutido, muitas pessoas entendem que a solução do próprio Popper é simplesmente que nós devemos ser intolerantes com pessoas intolerantes, o que nem de longe é verdade. O ponto do paradoxo é justamente o quão complicado é balancear a tolerância em uma sociedade na prática. E tem uma outra pergunta ainda mais perigosa que surge. O que exatamente nós devemos fazer com as cosmovisões intoleráveis? Se algum indivíduo passa dos limites sociais e expressa ideias perigosas, como que ele deve ser tratado? E isso serve para mostrar como nós podemos ir longe em pouco tempo falando desse problema. Nós começamos falando sobre opiniões polêmicas e chegamos em perguntas sobre usos legítimos de violência. Mas isso serve para mostrar que o paradoxo da tolerância... Porque geralmente quando eu faço um react aqui, eu gosto de contribuir para a discussão. E quando eu falei pra vocês que essa aqui é uma discussão que ela vai abrindo novos caminhos, é isso, não tem como. A gente vai levando pra outras questões, a gente vai se perguntando, e se? E se? Tá, mas e aí? Tá, mas e levando em consideração aquilo? Não tem como, essa é uma discussão muito complexa. E, pra vocês entenderem que a gente tá tão longe da solução, né, de um desfecho, e é por isso que a gente tá vendo tanta treta. É por isso que a gente vai continuar vendo cancelamento, covardia. É por isso também que a gente vai ver gente dando opinião bosta, extremista. Porque essa discussão ela continua, nem as pessoas mais altamente capacitadas conseguem chegar numa conclusão, mas o Twitter tem certeza de que é aquilo que tem que acontecer. É difícil, cara. Sacou? É muito difícil. Então, complicado. Como diria meu mano Sarjão. Complicado isso aí, cara. Complicado isso aí. Já fizeram o programa juntos? O Pedro e o Sarjão? Eu amo o Sarjão. Então é isso, entende? Não é uma pergunta que requer uma resposta definitiva. Pelo contrário, nós esperamos que conforme o mundo mude, as respostas para o paradoxo também mudem. O desafio é justamente conseguirmos construir um mundo em que damos liberdade suficiente para as pessoas serem livres, mas evitamos dar a oportunidade para pessoas mal intencionadas destruírem essa liberdade. Mas como exatamente isso deve ser feito na prática, talvez seja um dos maiores desafios da humanidade. Na sua opinião, o que nós precisamos fazer para diferenças não escalarem para intolerância? Bora ter uma conversa profunda e sadia sobre isso nos comentários. Aí você pediu demais, meu mano. Não vou nem abrir esse comentário aí, porque pedir isso aí pra internet é tipo assim, se matem, desgraçados. É isso que a galera entende, infelizmente. Mas, cara, vídeo muito bom, tá? Gostei. Uma discussão que ela é muito ampla, difícil, né? Gente aqui, eu, por exemplo, eu nem me dou... Porque, cara, é o que eu sempre falo, mano. Eu não me meto nas coisas das quais eu não tenho... a capacidade intelectual de definir. Isso daqui, inclusive, ninguém tem, né? É uma discussão muito ampla, que cada um vai ter uma visão diferente, cada um viveu um mundo diferente também. É muito difícil eu falar, por exemplo, que o cara que é negro ele tem que aceitar opiniões de um cara branco sobre... É difícil. Como é que eu vou falar isso? Não dá.
né? É difícil. Um cara que se fudeu a vida inteira por causa da cor de pele, entender a visão do branquinho de apartamento lá, né? Difícil. O mesmo acontece de se a gente inverter valores, se a gente inverter a situação. Eu não sei, cara, é difícil, não é algo fácil de você cravar. Cada um tem uma vivência, conhece o mundo de maneira diferente. Não é uma discussão simples, né? A tal da tolerância. O que eu posso cravar hoje não existe grupo nenhum tolerante. Nenhum. Qualquer grupo que você hoje trocar uma ideia, qualquer grupo que você der uma opinião, e nem precisa ser extremista, não. Você já vai ser taxado, batido, a galera já vai querer te humilhar, te massacrar. É isso. E por quê? E aí ele disse uma coisa muito certa. Esses grupos, eles se mantêm à distância. Poucos deles têm coragem de falar próximo, pessoalmente. Uma porque corre sério risco de perder 6, 7 dentes. Outra porque ninguém é burro, né? Então é muito mais fácil você ser o cachorrão, o pitbull atrás da câmera ou atrás de um perfil de Twitter. E é assim que vai se proliferando, né? É difícil, é uma discussão muito complexa, está longe de ser resolvido. O que a gente pode fazer é discutir aqui no que nos é permitido, né? Dentro do que dá. Dentro das nossas limitações. Mas não é fácil não, mano. Não é fácil não.